Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, busca respostas, mas tudo que recebe é silêncio. E isso pode ser profundamente doloroso. É como caminhar por um deserto sem sinal de direção. O coração se pergunta: será que Deus me esqueceu? Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é ausência? Que Ele, mesmo em silêncio, está trabalhando? No livro de Lamentações, capítulo 3, e verso 25, está escrito: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. E no verso 26 o autor continua: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O silêncio divino, às vezes, é uma pausa pedagógica. Deus não se ausenta. Ele ensina, forma, molda. Quando Ele não responde da forma esperada, não significa que Ele está ouvindo nosso clamor. Muitas vezes, Ele está operando onde nossos olhos não alcançam. É nesses períodos que a alma é chamada a um novo nível de fé. Não a fé que depende de respostas imediatas, mas a fé que permanece mesmo quando não vê. A espera, nesse contexto, se torna uma disciplina espiritual. Deus quer mais do que apenas resolver nossos dilemas. Ele deseja formar em nós um coração firme, confiante, que não se abala. O silêncio de Deus, por mais desconcertante que pareça, não é um castigo. Ele não está nos punindo quando decide se calar. Em vez disso, o silêncio pode ser um tempo de formação espiritual. Pense em um professor durante uma prova. Ele permanece em silêncio porque é o momento do aluno aplicar o que aprendeu. Da mesma forma, Deus muitas vezes silencia para que possamos perceber o quanto crescemos, o quanto confiamos, o quanto ainda queremos controlar. Esse silêncio revela o que está dentro de nós. Ansiedade, medo, o desejo de ter todas as respostas. Tudo isso emerge quando o céu parece fechado. Mas esse processo, apesar de doloroso, é necessário. Porque Deus não está tão interessado em nos dar tudo o que pedimos. Ele está mais interessado em quem estamos nos tornando durante a espera. Quando conseguimos esperar em silêncio, estamos praticando uma fé ativa, não uma fé passiva. A quietude não é resignação, é confiança. É como uma criança que adormece no colo do pai sem entender o caminho, mas sabendo que está segura. Essa é a beleza de confiar mesmo sem entender. É a certeza de que, mesmo quando Deus está em silêncio, Ele continua presente. Muitas vezes confundimos a ausência de respostas com a ausência de Deus, mas a verdade é que Ele está mais próximo do que imaginamos. Em vez de responder com palavras, Deus pode estar respondendo com silêncio. E isso é mais profundo do que parece. O silêncio nos obriga a olhar para dentro, a examinar nossas motivações, a descobrir onde realmente está nossa fé. Quando a oração vira gemido e o céu parece de bronze, o coração se desespera. Sentimos como se nossas palavras batessem no teto e voltassem vazias. É nesse ponto que muitos pensam em desistir, mas é exatamente aí que a fé verdadeira começa. Fé não é acreditar quando tudo está claro. Fé é permanecer firme mesmo quando tudo está escuro. A fidelidade de Deus não depende da nossa percepção emocional do momento. Ainda que você não o sinta, Ele está operando. Ainda que você não o ouça, Ele continua sendo fiel. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, nos lembra: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Deus não precisa ser sentido para estar presente. Ele é. Esperar em Deus é, em si, um ato de adoração. Quando você escolhe confiar, mesmo sem entender, está dizendo com sua vida: Senhor, Tu és suficiente. Louvar sem respostas, perseverar na oração mesmo sem retorno imediato, é uma das expressões mais puras da fé cristã. E é importante lembrar, a esperança nesses momentos se torna resistência. Resistência contra o desânimo, contra o medo, contra a mentira de que Deus não se importa.
No livro de Lamentações, capítulo 3, o profeta não apenas fala de esperar, mas de esperar com esperança. Há uma confiança silenciosa que sustenta a alma no meio da demora. E isso é precioso aos olhos de Deus. Quando o coração começa a fraquejar, uma prática poderosa é relembrar o que Deus já fez. A memória espiritual é um antídoto contra o desespero. Lembre-se de orações que já foram respondidas, portas que se abriram, livramentos que você viveu. Isso reacende a fé para continuar esperando. Em Salmos capítulo 77, verso 11, Davi declara: recordarei os feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Em meio ao silêncio de Deus, há outro desafio: a comparação. Você olha ao redor e parece que todos estão recebendo respostas, menos você. Fulano testemunha bênçãos, ciclano conta milagres, e o seu coração em silêncio se pergunta: por que Deus responde a eles e não a mim? Essa é uma armadilha perigosa. A inveja espiritual. Ela mina a confiança e rouba a paz. Mas Deus conhece seu tempo, seu caminho, sua história. Ele trabalha com propósitos e não com padrões humanos. Cada pessoa tem um processo e o seu pode exigir mais silêncio porque envolve uma obra mais profunda. Não se compare. A fidelidade de Deus para com você é única e personalizada. Ele não está atrasado, ele está cuidando de cada detalhe no tempo certo. Esperar no Senhor é um tipo de louvor. Quando você levanta de manhã, ainda sem respostas, mas escolhe confiar, isso é adoração. Quando você continua buscando a Deus apesar do silêncio, você está dizendo ao céu: mesmo que nada mude, meu coração pertence a ti. Isso é precioso demais. Como está escrito no Salmo capítulo 37, verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Quando Deus silencia, muitas vezes Ele está nos conduzindo de volta à sua palavra. É curioso como no barulho da vida nos distanciamos das Escrituras, mas quando tudo ao redor se cala, somos convidados a ouvir a única voz que permanece firme, a voz que fala pela Bíblia. Em momentos de silêncio divino, a palavra escrita se torna ainda mais viva. Quantas vezes, ao abrir a Bíblia sem expectativas, você se deparou com um versículo que parecia falar diretamente com você? Isso não é acaso. É o Espírito Santo sussurrando ao seu coração, mesmo quando Deus parece calado. Como diz o livro de Romanos, capítulo 15, verso 4, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Espírito Santo trabalha silenciosamente. Ele não precisa de grandes manifestações para agir. Às vezes, ele está apenas moldando, curando, quebrando resistências internas. Mesmo que você não sinta nada, algo está acontecendo dentro de você. É como uma semente debaixo da terra, silenciosa, invisível, mas em crescimento. E quando brotar, será fruto de um tempo em que Deus parecia ausente, mas estava mais presente do que nunca. É importante entender que o maior milagre talvez não seja a resposta que você espera, mas a transformação que acontece dentro de você enquanto espera. O silêncio de Deus pode estar gerando raízes profundas na sua fé, firmeza no seu caráter e sensibilidade à sua presença. Deus responde sim, mas muitas vezes Ele prepara o coração antes da resposta, porque o que Ele mais quer é formar em nós a imagem de Cristo. Enquanto você espera, Ele está te moldando. Enquanto você ora e não vê mudança, Ele está te ensinando a perseverar. Enquanto o silêncio continua, Ele está ensinando você a descansar. Tudo isso faz parte de uma obra eterna, maior do que o momento atual. Como diz o livro de 2 Coríntios capítulo 4 e verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado, sem respostas.
mas ainda com um fio de fé. E é esse fio que Deus valoriza. É sobre isso que Ele trabalha. Não na força dos nossos argumentos, mas na rendição silenciosa de um coração que diz: Senhor, eu confio, mesmo sem entender. Isso é adoração verdadeira. Isso é maturidade espiritual. Quando tudo parece calado e o céu fechado, lembre-se, a fé não depende de sentimentos. A presença de Deus não é medida por emoções, mas pela verdade da sua palavra. Ele prometeu estar conosco todos os dias, e essa promessa não tem pausa nem intervalo. Em Mateus, capítulo 28 e verso 20, Jesus declarou: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, inclusive aqueles em que não ouvimos nada. Mesmo que as lágrimas escorram em silêncio e as perguntas permaneçam sem resposta, o Senhor está perto. Em Salmos capítulo 34 e verso 18 está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O silêncio dele nunca é abandono. Ele não se ausenta dos seus filhos. Ao contrário, muitas vezes ele se aproxima ainda mais quando estamos vulneráveis. Pode ser que a sua oração de hoje não receba uma resposta audível, mas ela está sendo ouvida. Pode ser que você não sinta nada de extraordinário, mas algo extraordinário está acontecendo dentro de você. Deus está preparando seu coração para um tempo novo, e quando esse tempo chegar, você não será mais o mesmo. A dor terá gerado crescimento, a espera terá gerado fé, o silêncio terá revelado a voz mais profunda de Deus. À medida que somos moldados pelo silêncio, algo precioso começa a florescer dentro de nós. Confiança. Não mais uma confiança infantil, que depende de respostas rápidas, mas uma fé amadurecida, que sabe esperar e descansar. E essa transformação interior é uma das maiores bênçãos do processo. Deus não está apenas escrevendo respostas, Ele está escrevendo a sua história dentro de você. O que o Espírito Santo pode estar fazendo silenciosamente em você agora é algo que talvez só se revele mais adiante. Pode ser que Ele esteja curando feridas antigas, fortalecendo sua estrutura emocional, aprofundando sua sensibilidade espiritual. Pode ser que Ele esteja preparando você para algo maior do que aquilo que você pediu. Em Efésios capítulo 3 e verso 20 está escrito: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Às vezes, o que parece ser um não de Deus é, na verdade, um ainda não. E o tempo entre a oração e a resposta é onde nossa alma aprende a amar mais a Deus do que as bênçãos que Ele pode dar. E isso muda tudo, porque quando amamos a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele faz, então finalmente entendemos o que significa viver uma vida de fé verdadeira. Quando finalmente o silêncio de Deus se desfaz e a resposta chega, algo dentro de você já foi profundamente transformado. Você percebe que o maior milagre não foi o que aconteceu ao redor, mas o que aconteceu dentro de você. O coração está mais firme, a alma mais estável, a fé mais profunda. E então você entende, Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava ensinando, curando, formando. O fim do silêncio não é apenas o começo de uma resposta, é o reflexo de uma jornada sagrada. Você não é mais o mesmo. Você foi conduzido por um vale onde a presença de Deus parecia ausente, mas agora enxerga que Ele esteve ao seu lado o tempo todo. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 30 e verso 15, na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Foi nesse silêncio que sua força foi renovada. Agora, com tudo o que refletimos, eu quero te convidar para orar comigo. Não importa como esteja seu coração neste momento, inquieto, cansado, em dúvida ou em silêncio, Deus está aqui e Ele ouve. Vamos juntos entregar esse tempo nas mãos dEle e descansar na fidelidade do nosso Pai.
Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Te agradecemos por mais um dia de vida, pela Tua graça que nos sustenta e por Tua presença, mesmo quando ela não é sentida. Obrigado por cada manhã em que acordamos, mesmo sem respostas, mas ainda com fé. Obrigado por nos amar nos dias bons e nos dias difíceis, por não desistir de nós, nem mesmo no silêncio. Entregamos a Ti, Pai, todas as nossas inquietações. Tu conheces cada oração que fizemos, cada lágrima que derramamos, cada pensamento que tentamos esconder. Sabemos que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. Pedimos agora que o Senhor nos dê paz enquanto esperamos, força enquanto confiamos e fé enquanto caminhamos. Molda o nosso caráter nesse tempo de silêncio. Ensina-nos a descansar em Ti. Protege nossa casa, nossa família, nossa mente. Dá-nos direção clara, mesmo que seja passo a passo. E quando a Tua resposta chegar, que possamos reconhecer não só o milagre que aconteceu fora, mas a transformação que o Senhor realizou dentro de nós. Assim como está escrito em Lamentações, capítulo 3 e verso 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nós aguardamos, Senhor, em silêncio, mas com fé. Declaramos que confiamos nas Tuas promessas. Mesmo que tudo ao redor pareça parado, o Teu Espírito continua operando. Que a nossa fé não dependa de sinais, mas da Tua palavra viva. Que possamos lembrar de tudo o que já fizeste e crer no que ainda vais fazer. E que no final de tudo, o nosso testemunho seja este: Deus esteve comigo o tempo todo. Te louvamos, Senhor. Te adoramos e descansamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração encontrou eco no seu coração, escreva nos comentários. Mesmo no silêncio, eu confio em Ti, Senhor. Essa é uma declaração de fé, simples, mas poderosa. E se você conhece alguém que está passando por um tempo de silêncio espiritual, envie este vídeo. Pode ser exatamente a palavra que ela precisa. Se deseja continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos crescer na fé, na confiança e no amor de Deus. E não deixe de assistir ao próximo devocional. Vamos continuar aprendendo a caminhar com Deus, mesmo quando Ele está em silêncio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima reflexão.